A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Cleison Souza. Quero aqui já agradecer a Deus pela sua vida, por você que já está assistindo este vídeo. Quero convidar a você que ainda não é inscrito, que se inscreva neste canal, deixa lá o teu comentário, ativa o sino de notificações e também que você possa estar compartilhando este conteúdo para que vidas possam ser alcançadas através da palavra de Deus. Eu quero estar meditando com você num texto que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, verso 18 ao 29, que vai falar da carta direcionada a uma das 7 igrejas da Ásia, que é a igreja de Tiatira. E com você, neste momento, eu quero meditar. Vamos fazer a leitura a partir do capítulo 2 de Apocalipse, verso 18. A minha versão é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, e o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de que você tolera que essa mulher de Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e comer coisas sacrificadas a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulterarem, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem esta doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que você tem até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus maravilhoso, Pai, te agradeço por esta oportunidade, que o teu Santo Espírito possa me direcionar, ilumina o nosso entendimento, para que nós possamos compreender, Pai, o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Abençoa todos aqueles que vão ouvir esta mensagem, Senhor. Que nós possamos guardar em nosso coração e pôr em prática no nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, o tema do livro de Apocalipse é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. A intenção do livro de Apocalipse é mostrar que as coisas, elas não são como parecem ser. O diabo, o mundo, o anticristo, o
falso profeta, todos os ímpios perecerão. Mas a igreja, que é a noiva do Cordeiro, ela vai triunfar. Cristo, no livro de Apocalipse, queridos irmãos, é sempre apresentado como vencedor, como conquistador, porque Jesus, ele triunfa sobre a morte, Jesus, ele triunfa sobre o inferno, sobre o dragão, sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre a Babilônia, sobre os ímpios. O livro de Apocalipse, ele foi inicialmente endereçado para crentes, aqueles crentes que estavam suportando o martírio na época do apóstolo João. E no primeiro século, meus irmãos, houve grandes perseguições contra a igreja do Senhor, e muitos imperadores romanos perseguiram a igreja de Cristo de forma cruel. Então este livro, porém, ele foi destinado não apenas para os seus primeiros leitores, mas para todos os cristãos durante todas as épocas, e que ela vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. Adolf Paul, queridos irmãos, ele diz que o número 7 não é apenas portador de um valor numérico, mas este número 7 também ele é simbólico. O livro de Apocalipse, ele foi enviado para 7 igrejas da Ásia Menor. E o número 7, ele é muito importante neste livro. O livro de Apocalipse, ele fala de 7 candeeiros, de 7 estrelas, vai falar de 7 selos, de 7 trombetas, de 7 taças, de 7 espíritos, de 7 cabeças, de 7 chifres, de 7 montanhas. Então o número 7 significa completo, significa total. Então, no mínimo aqui, 2 fatores contribuem para que muitas pessoas deixem de estudar o livro de Apocalipse. Por quê? Primeiro, há uma ideia que Apocalipse é um livro selado, que trata das coisas encobertas, mas na verdade, meus irmãos, o livro de Apocalipse é o oposto disto. Apocalipse, ele é um livro aberto, no qual Deus ele revela seus planos, os seus propósitos para a sua igreja. Apocalipse significa tirar o véu, descobrir, revelar aquilo que está escondido. Então, em segundo ponto, há algumas especulações, algumas ideias de que este livro ele fala de catástrofe, de tragédia, de caos. Mas Apocalipse ele não fala de caos, mas das pessoas e do plano vitorioso, triunfante de Cristo e de sua igreja. Apocalipse ele é a revelação de Deus e não especulação humana, como muitos dizem. Apocalipse ele é nada mais, nada menos que a palavra de Deus, né? Daquele Deus fiel, aonde traz o seu testemunho. Então, após, queridos irmãos, esta breve introdução, eu quero tratar acerca do propósito de Cristo com a sua igreja. Antes de Jesus ele se manifestar com o seu juízo ao mundo,
Jesus ele se manifestou para a sua igreja, como está em 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, porque diz: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecerem ao Evangelho de Deus? Então aqui, observe que Deus, antes de manifestar o seu juízo ao mundo, Deus ele se manifesta primeiramente para a sua igreja. Então por isso Jesus, ele mostrou o seu julgamento às 7 igrejas antes dele mostrar para o mundo, como está em Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Então, se nós observarmos, todas as cartas direcionadas às 7 igrejas, elas têm basicamente a mesma estrutura. Por quê? Porque ela traz apresentação, ela traz apreciação, reprovação e também ela traz promessas. Quando nós analisamos essas 7 igrejas, nós vamos perceber e entender que só 2 igrejas elas receberam elogios. E essas 2 igrejas foram a igreja de Esmina e a igreja de Filadélfia. Mas 4 igrejas, elas receberam elogios e receberam críticas. Essas 4 igrejas foi a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira e a igreja de Sardes. Mas só uma igreja ela recebeu crítica, que foi a igreja de Laodiceia. Mas neste vídeo eu quero tratar especificamente da 4ª igreja, conhecida como a igreja de Tiatira, né? Que era uma igreja que estava sobre o olhar investigador de Cristo. A carta mais extensa, ela é dirigida, né, à cidade menos importante, que é a cidade de Tiatira. A cidade de Tiatira, ela não era nenhum centro político, não era nenhum centro religioso. A sua importância era comercial. Tiatira, ela era a sede, né? Ela era uma sede, queridos irmãos, de vários importantes grêmios comerciais, como lã, ouro, linho, bronze, pintura, e os alfaiates, vendedores de púrpura, estavam todos concentrados nesta cidade. Então seria quase impossível, né, ser comerciante na igreja de Tiatira sem fazer parte desses grêmios, né? Como eu disse, era uma cidade que existia vários grêmios importantes, que era lã, ouro, linho, bronze, dentre outros. Então, seria quase que impossível que algum comerciante em Tiatira ele pudesse ser introduzido sem que ele não fizesse parte dessas agremiações. Então, não participar era uma espécie de suicídio comercial. Era perder as esperanças de prosperidade, porque era a base dessa cidade,
era o comércio, né? Então, todos aqueles que se localizavam ali, eles tinham que estar introduzidos, né, no comércio, nessa agremiação, porque o entendimento era de prosperarem. Então, para que a gente entenda o contexto, né, de como Cristo ele usou a linguagem para falar para a igreja de Tiatira, que quando se fala igreja de Tiatira, que ela ficava localizada na cidade de Tiatira, e toda a cidade, né, de todas as 7 igrejas da Ásia Menor, todas essas 7 cidades, elas tinham os seus costumes, suas tradições, e Jesus ele fala dentro do contexto de cada cidade. Então, o que o cristão, né, sendo morador da cidade de Tiatira, como o cristão ele deveria fazer nessas circunstâncias? Né? Transgredir, progredir, manter a consciência pura ou entrar em esquema para não perder dinheiro, ser santo ou ser esperto. Então, qual era a posição de um cristão dentro dessa cultura, a qual as agremiações comerciais, né, ela girava em torno desta cidade? E qual seria a posição de um cristão? Porque se saísse da agremiação, eles perdiam a sua posição, eles perdiam reputação, o lucro financeiro. Mas se eles permanecessem nessa mega festa, né, nesta se deixando levar por essas coisas, eles estariam negando a Cristo. Porque cada grêmio, queridos irmãos, tinha uma divindade tutelar. Nessas reuniões que acontecia, havia banquetes, comidas que eram sacrificadas a ídolos. E muitas das vezes acabavam depois em festas cheias de imoralidades. Então, nesta agremiação onde acontecia, né, essa corrida financeira para ganharem ali reputação, para trazer lucro financeiro, eles se envolviam, né, em uma festa, porque acontecia uma festa. Nessa festa tinha alimento sacrificado a ídolos, e depois ela inclinava para festas cheias de imoralidade. E a gente vamos entender que, segundo alguns teólogos, isto é que era o problema de Tiatira. Então, é diante desse contexto que Jezabel, uma falsa profetisa, ela fingiu saber a solução. E ela diz que para vencer Satanás é preciso conhecer as coisas profundas de Satanás. Ou seja, o ensino que essa falsa profetisa Jezabel enfatizava é que não se pode vencer o pecado sem conhecer profundamente o pecado pela sua experiência. Então, meus irmãos, dentro desta cultura é que ficava localizada a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, ela não havia perseguição. O perigo dessa igreja estava dentro da própria igreja. Então vamos observar como Jesus, ele via esta igreja, como Jesus ele olhava,
Porque primeiro Jesus ele se apresenta como aquele que conhece profundamente a sua igreja. E é bem verdade que Deus, ele conhece, né? Como Deus onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então Deus, ele conhecia de forma profunda essa igreja. Então observe que Jesus, ele não apenas está no meio do candeeiro, ele anda no meio dos candeeiros. Ele conhece a obra dessa igreja. Ele conhece as tribulações dessa igreja. Ele sabe o lugar aonde ela está. Cristo, ele se apresenta desta forma porque muitas práticas estavam sendo toleradas dentro da igreja, de forma secreta. Mas ninguém pode, queridos irmãos, se esconder do olhar penetrante, do olhar onisciente de Jesus. Porque Jesus, ele esquadrinha o coração. Jesus, ele esquadrinha o pensamento. E no dia do juízo, ele vai julgar o segredo do coração de cada um. Em segundo lugar, Jesus, ele se apresenta como aquele que distingue, como aquele que vem trazendo a separação dentro da igreja. Jesus, ele apresenta aqui pessoas fiéis e pessoas infiéis, como está no verso 24, que ele diz: digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem esta doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Então Jesus, ele faz uma distinção aqui, ele faz uma separação. Jesus, ele sabia quem eram os fiéis e quem eram os infiéis na igreja, como ele sabe até hoje. Jesus sabe aqueles que andam com sinceridade diante da obra, com aqueles que têm um coração puro ou aqueles que estão apenas camuflados. Jesus, ele sabe. Então, escute isso aqui. Numa mesma igreja, existem pessoas salvas e existem pessoas perdidas. Como está escrito, tem o joio e tem o trigo. A igreja de Tiatira era uma igreja também, queridos irmãos, que tinha esses dois tipos, né, de crentes, né, crentes fiéis e pessoas infiéis. E em terceiro lugar, Jesus, ele se apresenta no verso 19 como aquele que conhece. E Jesus, ele elogia as marcas positivas da igreja. Jesus, ele diz no verso 19: conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Então Jesus também conhece as qualidades da sua igreja, sabe como ela se conduz, como ela se comporta, como ela faz a obra diante dele. A igreja de Tiatira era uma igreja operosa, uma igreja que havia trabalho, labor, era uma igreja que tinha uma agenda cheia, era uma igreja marcada pelo amor. E o que faltava na igreja de Éfeso, a gente encontra na igreja de Tiatira, porque a igreja de Tiatira ela foi marcada por sua fé. Havia confiança em Deus, era uma igreja perseverante, paciente, uma igreja triunfante. Diz a Bíblia, né, no texto, que as suas obras eram mais numerosas que as primeiras. Então era uma igreja que estava crescendo, mas aqui nós vemos que Jesus, ele reprova a igreja, né? Jesus, ele reprova a igreja. Ele diz: fosses tolerante
com falso ensino e com a falsa moralidade. Então, nós vemos aqui um contraste que enquanto a igreja de Éfeso, ela não podia suportar homens falsos, homens que traziam falso ensino, a igreja de Tiatira, ela tolerava, enquanto a igreja de Éfeso rejeitava o falso ensino, a igreja de Tiatira, ela tolerava a falsa profetisa, chamada de Jezabel. Então, essa falsa profetisa, ela estava trazendo uma influência mas tão devastadora dentro da igreja, que estava seduzindo, né, os servos de Deus ao pecado. Então esta mulher, ela pregava que os pecados da carne podiam ser livremente tolerados. A liberdade que ela pregava era uma verdadeira escravidão, irmãos. A tolerância da igreja com o falso ensino, ela vai provocando, né? Ela provocou a ira de Jesus. E vai dizer que a igreja, ela abriu as portas para esta mulher. Ela subia no púlpito da igreja, ela induzia os crentes ao pecado, e a igreja, ela não tinha pulso para desmascarar e nem enfrentar esta falsa profetisa. E aqui eu trago um alerta muito sério para pastores que cedem o púlpito para muitas pessoas a qual não conhecem a sua vida, o seu caráter. Pessoas que entregam o púlpito da igreja para pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, que muitas das vezes traz ali um falso ensino, né, dizendo às vezes que não é nada demais, que tudo pode, que Deus só é amor, que você pode viver a sua vida, né, como você bem entende. Então, cuidado que isso tem afetado muito, né? E isso é muito sério. Então, pastores, líderes, cuidado com quem você entrega o microfone, com quem você dá oportunidade para pregar na igreja, porque quando nós estamos ali diante do povo de Deus, nós estamos diante da noiva do Cordeiro, da igreja do Senhor. Então vamos prestar conta. E você também que é ouvinte, né, que está sentado ali ouvindo a pregação da palavra de Deus, examine as escrituras, não coma qualquer tipo de palavra que professam ali, que muitas das vezes não está baseada nas escrituras. Confronte o erro, confronte o pecado. Se não está nas escrituras, não dê credibilidade. Amém? Então, isto acontecia na igreja de Tiatira. O falso ensinamento, a falsa profetisa, e a igreja, ela tolerava esses falsos ensinamentos. Então, isso abriu uma grande lacuna, provocando a ira de Jesus. E em segundo lugar, Jesus, ele demonstra aqui o zelo pela sua igreja. Jesus, ele denuncia, né, a falsa doutrina, a falsa moralidade. Jesus, ele denunciou de forma firme a falsa doutrina na igreja. Porque Jezabel, ela estava ensinando à igreja que a maneira de vencer o pecado era conhecendo as coisas profundas de Satanás. Ela ensinava que os crentes não podiam cometer suicídio comercial. Como eu disse no início, existia, né, uma agremiação, uma festa comercial, e muitos ali eram induzidos para não perder posições, para não perder ali, entrar na crise financeira. Muitos cediam a esta agremiação
onde existiam ali festas, alimentos sacrificados a ídolos, e muitas das vezes terminavam em imoralidades. Então, esta mulher, ela pregava e dizia isso, né? Que os crentes não podiam cometer suicídio comercial. Antes, eles deveriam participar de banquete, das agremiações, comer carne sacrificada aos ídolos, participar das festas, porque não tinha nada demais. Então, hoje, a gente vê muitos falsos profetas ensinando justamente isso, né? Dizendo que não é nada demais crente participar de festa de carnaval, de São João, de Halloween e dentre outras, né? Que são festas pagãs, mas muitos dotam e traz essas práticas até para dentro da igreja e induzindo a outros irmãos a cair no mesmo erro. Então, dizendo o quê? Que não é nada demais, isso daí não vai afetar a sua espiritualidade. Então, esta falsa profetisa, ela trazia esse tipo de ensinamento, dizendo que os irmãos podiam participar dessa festa. A proposta de Jezabel era oferecer uma nova versão do cristianismo, né? Um cristianismo liberal, né? Sem regras, sem proibições, sem legalismo. É feito hoje, né, irmãos? Um evangelho, muitos oferecem um evangelho de facilidade, um evangelho sem proibições, sem legalismo, né? E isso a gente vê que a igreja, ela está perdida, está cada dia mais se distanciando do Senhor. Então essa falsa profetisa, ela queria modificar o cristianismo para se adaptar à moralidade do mundo. E ela ensinava, né, uma prática trazendo um paganismo. Então a igreja de Tiatira, ela foi confrontada mesmo, irmãos. Foi confrontada por Jesus, tendo aqui a oportunidade de se arrepender, como Cristo fala no verso 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, para que ela, porém, se ela não quer se arrepender da sua imoralidade, eis que farei com que fique acamada. Então, observe que Jesus confronta e dando a oportunidade para que a igreja se arrependesse, para que essa falsa profetisa, ela deixasse essas práticas, esses comportamentos. Porque antes, irmãos, de Jesus tratar a igreja com juízo, Jesus, ele a confronta com a sua misericórdia. Então Deus, ele faz um alerta. Você que ensina que não é nada demais, está participando de festa mundana, Jesus dá tempo para você se arrepender. Que você deixe de pregar esse evangelho de prosperidade, de dizer que Deus, ele prometeu riquezas, de que esse Deus é um Deus que não quer ver ninguém na miséria. É um Deus que quer que você viva, né, a sua vida à vontade. Então Deus dá tempo de você se arrepender. Você que prega esse falso evangelho, você que distorce a palavra do Senhor, você que não é fiel às Escrituras. Então observe que antes de Jesus tratar a igreja com juízo, ele confronta com misericórdia. Também a disciplina, meus irmãos, precisamos compreender que ela é um ato de amor da parte do Senhor. Jesus, ele traz o sofrimento. E observe que Jesus, ele transformou o leito do adultério num leito do sofrimento,
o leito da prostituição tornou-se o leito da doença terminal. Ele transformou o prazer do pecado em chicote e disciplina. Ele está usando todos os recursos para levar o falso ao verdadeiro arrependimento. Porque ele diz: eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então Jesus, ele cria situações. Jesus, ele desce com seu castigo, mas essa disciplina de Deus é ato de amor, é para nos conduzir, nos levar a um verdadeiro arrependimento. Mas quando não há arrependimento, Deus, ele aplica, irmãos, o seu juízo. E nós entendemos que esta falsa profetisa, Jezabel, ela não quis se arrepender. Ela desprezou o tempo da sua oportunidade. Ela fecha a porta da graça com as suas próprias mãos. Ela zombou da paciência de Cristo. Não é diferente nos nossos dias. Muitos estão nem aí para o que Deus tem falado. Muitos têm desprezado a oportunidade que Deus, ele tem dado. No dia do juízo, irmãos, Cristo, ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. No verso 24 e 25, vai dizer: digo, porém, aos demais de Tiatira e a todos aqueles que não seguem esta doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Observe que aqui nós vemos agora Jesus encorajando a igreja a ser fiel até o fim. Se algumas pessoas elas decidem permanecer no erro, continue sendo fiel ao Senhor. Não tolere esse falso ensino. Não se corrompa. Não se venda para ter privilégios, para poder galgar posições. Não, meus irmãos. Permaneça fiel. Jesus diz: aqueles que não seguem a doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, ou seja, aqueles que não tentam, que não se deixam se seduzir. Jesus diz: este serão bem-sucedidos. Tão somente conservem o que você tem até que eu venha. Esses serão salvos. Meus irmãos, é possível manter-se firme na doutrina, mesmo quando outros preferem se desviar. Alguns membros da igreja, eles não apenas tinham tolerado o ensino e as práticas imorais desta profetisa Jezabel, mas também eles estavam seguindo os seus ensinos e ali estavam caminhando para a sua própria destruição. Então é possível sim manter-se puro na conduta, mesmo quando outros decidem se corromper. Alguns crentes de Tiatira, eles tinham se curvado ao ensino pervertido de Jezabel, mas nós entendemos que tinha crente fiel nessa igreja.
Então, mesmo que alguns tivessem se curvado a esse ensino pervertido, mesmo que alguns tivessem ali participado de festas, comido carnes sacrificadas a outros ídolos, participando de festas cheias de imoralidade, tinha um grupo, um povo que permaneceu fiel, como o Senhor diz, aqueles que não seguiram esta doutrina, que não procuraram conhecer as coisas profundas de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês, mas permanecei fiel. Conservem o que você tem, até que eu venha. É assim que Deus ele olha para a sua igreja fiel. Existe o joio, o trigo, os fiéis e os infiéis. Então, meus irmãos, examine as Escrituras. Veja quem você convida para pregar a sua igreja. Veja quem você vai entregar o púlpito para trazer o alimento para a noiva do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, tem um acesso à palavra de Deus. Se aprofunde, se afadigue. Peça a Deus discernimento, direção, para que você não venha se enganado. Os discípulos pediram ao Senhor, lá em Mateus 24, vai dizer que os discípulos dizem: Senhor, quais são os sinais da tua vinda? Que sinais são esses? Primeira coisa que Jesus vai dizer é: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Então que você, meu irmão, possa ter a palavra de Deus em seu coração, procurando sempre estar examinando as Escrituras, como os crentes de Bereia. Quando Paulo estava pregando, os irmãos estavam examinando para ter certeza se o que Paulo pregava estava nas Escrituras, se batia com aquilo que estava no cano sagrado, irmãos. Então que Deus te abençoe. Se você puder, irmãos, compartilhe esta mensagem, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, amém? Também quero te convidar para você estar se inscrevendo no canal da Rádio Evangelho de Jesus Cristo. Lá o nosso canal da Rádio Evangelho tem mais de 350 mensagens pregadas por homens e mulheres de Deus com fidelidade. Amém? Que Deus te abençoe.